Que bom vocês por aqui novamente. Agradeço a vocês por prestigiarem o nosso canal e hoje vamos falar novamente sobre a espiritualidade. Desta vez o tema será a volta de Jesus. Jesus realmente irá voltar segundo a espiritualidade? Vamos ver. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Jesus realmente vai voltar? Como espiritualista, posso afirmar que não. Isso é impossível. Eu vou dizer por quê. Jesus é um espírito altamente evoluído, que tem como missão e atribuição a governança do planeta Terra. Não como um governador no sentido terreno. Os espíritos evoluídos exercem suas atribuições em conjunto, como um só integrado ao Criador. Ou seja, existe um grupo de espíritos que governam o nosso planeta e este grupo de espíritos superiores estão integrados conscientemente ao Criador. O mais próximo que podemos explicar desta governança seria um governo de um colegiado, mas é muito mais que isso, pois nos colegiados terrenos existem divergências, o que não acontece na governança superior do planeta e na governança universal. Não existem divergências, pois a verdade é uma só. Sendo espíritos superiores, eles conhecem a realidade, a verdadeira realidade e a verdade. Portanto, não há como ter divergência. Cada um pensar de uma forma. São individualidades, certo? Mas eles têm o mesmo conhecimento. Portanto, não faz sentido que houvesse divergências. Cada membro dessa governança planetária completa um todo e atua como um só ser, tamanha é a sua harmonia. Eles têm tanta harmonia entre si que eles atuam como se fosse um só. Não existe disputa de liderança ou duelos de egos e de vaidades, pois estes seres já não estão sujeitos a estas imperfeições, e nem à influência da matéria e ao domínio do ego. Esse tipo de atuação de governança colegiada, integrada com o Criador, ainda não tem como ser compreendida pela humanidade em seu estágio atual, pois estes seres são tão evoluídos que fogem à nossa compreensão. Estes seres, os espíritos superiores, fogem da nossa compreensão. Nós não temos condições de compreendê-los, e muito menos de saber como eles agem e como pensam. Nós podemos apenas imaginar como eles são e como eles se portam, se comportam e pensam, né? Porque eles são muito superiores a nós. Como disse Jesus, Ele e o Criador são um só, mas todos nós também somos um com Deus. A diferença é que não temos a plena consciência disso. Somos um com Deus em essência, mas não em consciência. A grande diferença entre nós e os espíritos superiores é que eles têm consciência de Deus e nós não temos essa consciência.
nós nos julgamos separados dele. E não é bem assim. Nós somos ele e nós somos Deus e Deus é nós. Deus não está em nós. Nós somos Deus. Só que não temos consciência disso. O nosso ego é individualista. Não é? Agora, essa integração com Deus não quer dizer que percamos a nossa individualidade. Não. Nós mantemos a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo somos um com Ele. É uma concepção ainda incompreensível para a humanidade. Mas a gente chega lá. Para adquirirmos e vivermos a consciência de unidade com Deus, precisamos evoluir em todos os sentidos, até que a nossa consciência esteja em comunhão com a consciência divina. Alguns chamam esse estado de santificação e outros de iluminação. A evolução deve acontecer em todos os sentidos. A inteligência, sabedoria, conhecimento, bondade, compaixão, fraternidade. A humanidade evoluiu muito em conhecimento, mas muito pouco em sabedoria e em amor. Pouquíssima evolução nós tivemos nesses 2000 anos. Muito poucas. O Evangelho, os ensinamentos de Cristo, que nada mais são do que as leis universais, estão muito longe de serem compreendidas e aplicadas pela humanidade. Mas, novamente, nós chegaremos lá. Mas voltando ao assunto da governança planetária, podemos afirmar que a mesma tem todo o controle da evolução do planeta, apesar do aparente caos e dos aparentes retrocessos evolutivos da raça e da cultura humana. Às vezes até desanimamos, pensamos que estamos voltando, mas não, isso não é verdade. Não existe a involução, existe só a evolução. Nós não voltamos, nós podemos parar, né? Mas voltar jamais. Nós sempre estamos caminhando para frente. A evolução humana não retroage, apesar de às vezes parecer o contrário. Na verdade, a evolução humana acontece em fluxos e refluxos, como tudo no universo, sendo que a cada fluxo a evolução avança mais um pouco, e no refluxo ela nunca volta ao estágio inicial, mas sempre um pouco adiante. Para simplificar, 2 passos para frente e 1 para trás. É como a maré, não é? Ela vai e vem, fluxo, refluxo. Só que quando há o fluxo, ela avança mais um pouquinho sobre a Terra e depois ela volta, mas nunca volta no estágio inicial. Ela volta um pouquinho mais avançado. O refluxo não é uma involução, é um ciclo. Então você tem que olhar a evolução como um ciclo, certo? Você não pode olhar só o fluxo e só o refluxo. É um ciclo. E no fim de cada ciclo há um avanço. Às vezes maior ou menor, mas sempre há um avanço. Essa ideia de 2 passos adiante e 1 para trás pode dar a entender que existe a involução, mas essa regressão é apenas aparente, pois a soma dos 2 movimentos de fluxo e refluxo é positiva no final de cada ciclo. A evolução planetária sempre estará um passo adiante. Diante disso, não desanimem perante ao aparente retrocesso durante o refluxo. Esta impressão acontece porque a vida humana é muito curta. Assim, raramente vemos todo o processo.
pois normalmente nossa vida transcorre durante o fluxo ou o refluxo ou na transição entre esses dois movimentos, como está acontecendo agora. Nós estamos no período de transição. Não temos em uma só vida a possibilidade de ver o ciclo completo de fluxo e refluxo, que pode durar várias gerações. Mas respondendo à pergunta sobre a volta de Jesus, podemos dizer que sua volta é impossível, já que ele nunca foi embora, portanto, não tem como voltar. Jesus está aqui e faz parte da governança planetária, que tem a responsabilidade pela condução da evolução humana, física e espiritual no planeta Terra. Portanto, esqueçam aquela volta triunfal de Jesus, ao som de trombetas dos anjos. Aliás, uma imagem medieval, quando os reis entravam nas cidades montados em seus cavalos ao som de trombetas, sendo recebidos com grandes honras e escoltados por um grande exército, em uma demonstração de força, soberba e vaidade. Aliás, é assim que os judeus esperam a chegada de um Messias poderoso e libertador. E é por isso que eles não creem que Jesus é o verdadeiro Messias, que, segundo eles, este Messias viria em glória, liderando um exército invencível, derrotando todos os inimigos de Israel. Assim pensam eles. O Messias jamais poderia ter vindo à terra como um simples e pobre carpinteiro, e falando em igualdade, paz e amor aos inimigos. A vitória do Evangelho de Jesus não é sobre exército ou sobre um demônio imaginário. É sobre um inimigo muito pior e muito mais difícil de ser vencido. A vitória de Jesus é sobre a ignorância, os instintos e a matéria. A humanidade não está madura o suficiente para que Jesus se torne visível e se apresente aos encarnados. Para começar, se viesse hoje, não seria reconhecido e muito menos aceito. Não seria aceito pelos próprios cristãos se ele se apresentasse novamente falando de igualdade, perdão, tolerância e amor ao próximo. Seria chamado de louco ou comunista, e se viesse fazendo milagres, o chamariam de impostor, charlatão ou de demônio, caso ele não correspondesse às crenças de cada um. Ou seja, se Jesus voltasse ao mundo e não correspondesse àquela concepção que os cristãos têm dele, ele não seria aceito. Então hoje, 99% dos cristãos não o aceitariam. E não o reconheceriam. Jesus nunca foi embora. Ele e outros mestres governam o planeta e coordenam a sua evolução. Eles estão aqui e agora, para que ele se tornaria visível e se apresentaria de novo para a humanidade no estágio atual. Não haveria utilidade nenhuma nisso. Tudo o que Jesus precisava dizer já foi dito nos evangelhos. Não é necessário que ele se torne visível e se apresente pessoalmente para repetir inutilmente e mais uma vez tudo o que ele já disse há mais de 2000 anos e que pouquíssimos aceitaram e colocaram em prática. Tudo que Jesus, todos os ensinamentos de Jesus já foram feitos, já foram ditos há 2000 anos atrás. E durante todo esse período, seu evangelho não foi entendido e muito menos colocado em prática. Não faria sentido que ele voltasse para dizer as mesmas coisas que já foram ditas. O evangelho de Jesus até hoje é uma proposta que jamais foi colocada em prática a não ser por uma dúzia de pessoas
em 2 milênios. Jesus e os grandes mestres estão sempre entre nós. Só que em uma frequência tão elevada que pouquíssimos sentem a sua presença. Aliás, espíritos evoluídos podem estar presentes em pensamento em inúmeros locais ao mesmo tempo. É a chamada onipresença. Os espíritos evoluídos, eles podem estar em vários locais ao mesmo tempo, em pensamento. Esta é uma faculdade que eles adquirem com a perfeição. Você quer ver Jesus? Eleve a sua vibração e você o sentirá e o verá com os olhos da alma. Quanto a Jesus reencarnar, certamente isso não voltará a acontecer. Em um mundo de regeneração, é possível e provável que ele se apresente algum dia, mas em espírito e não na matéria. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês por prestigiar o nosso canal. Um grande abraço e que Deus nos proteja, nos ilumine, nos abençoe, guie nossos caminhos e os nossos passos, nos dando saúde, equilíbrio e prosperidade, para que possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Até logo e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!